O presidente Lula voltou a criticar a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em eventos do governo do estado. Durante evento em São José dos Campos, o presidente também ironizou investimentos em obras no governo passado, gestão na qual Tarcísio foi ministro da Infraestrutura. Lula afirmou que, passadas as eleições, as autoridades devem governar juntas. A produção separou esse trecho. Vamos acompanhar. O governador Tarcísio também foi convidado para vir aqui, sabe? E ele é convidado em todas as vezes que eu venho a São Paulo, eu o convido. Ele tem liberdade de ir ou não ir. Eu espero que ele um dia decida começar a mostrar para o povo que a gente pode ser adversário, que a gente pode ter disputado eleições, mas quando termina eleições, nós temos que governar. E nós temos que governar junto com todo mundo, não tem? Pois é, delegado Palumbo, agenda do governo federal em São Paulo e, mais uma vez, o presidente Lula criticando a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. O que lhe parece, o que está no radar de Tarcísio Gomes de Freitas para evitar participar de eventos no estado de São Paulo, que tem a participação do presidente da República, para evitar o quê? Situações embaraçosas, evitar o que se chama de climão? É exatamente isso, né? Nós temos que levar em consideração que o governador não é obrigado a ir. Você governar junto não significa que você tem que estar no mesmo ambiente junto. Não precisa sair para jantar, não precisa estar em reuniões, não precisa estar grudado. E o Tarcísio, ele mostrou lealdade ao principal opositor do Bolsonaro, que é o Lula. Ele está sendo leal. A gente tem que lembrar que o Tarcísio foi eleito graças ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que abraçou ele, colocou ele entre os braços e falou assim, esse aqui é o meu candidato. E com isso ele alavancou aí a sua candidatura, acabou ganhando, ele está sendo leal, não precisa estar junto. Agora, o que me parece é que o Lula ele deveria mais se preocupar em governar o país, em não taxar tanto, do que ficar preocupado se o governador do estado ou de determinado estado da federação de São Paulo ou de Goiás, de qualquer lugar, esteja ou não presente nas suas idas até esses estados. Agora, Dávila, Tarcísio quer evitar o quê? Você acha que ele deveria ir, marcar presença, independentemente se não há alinhamento ideológico, ele deveria estar lá, já que trata-se de um evento no estado de São Paulo, estado que ele governa? Olha, o problema é o seguinte, o governador Tarcísio não comparece aos eventos por uma razão muito simples. Ele tem medo que eventos que deviam tratar de política de Estado se transformem em palanque político no ano eleitoral. E o presidente Lula tem esse hábito de transformar tudo num grande palanque eleitoral. Então, numa época de eleição, que é uma época sensível, a pior coisa que poderia acontecer era ir lá inaugurar uma obra, quando o presidente Lula devia fazer um discurso de presidente da República, de estadista, de repente transformar aquilo num fórum de militância, pedir voto, e isso criaria um enorme constrangimento ao Tarcísio, que é oposição ao governo. Então, o medo do Tarcísio, nesse momento, de estar num palanque com o presidente da República, é que aquilo deixe de ser um ato de Estado e se torne um ato político-eleitoral. E isso criaria um enorme constrangimento político para Tarcísio de Freitas. Então, o que eu vejo é que, após as eleições, provavelmente Tarcísio possa voltar a participar de alguns eventos com o presidente Lula, que tem a ver com o interesse do Estado de São Paulo e o governo federal, mas neste momento em que tudo é politizado pelo presidente, qualquer fala, em qualquer lugar, o presidente politiza, numa época eleitoral, isso criaria um enorme constrangimento político para o Tarcísio de Freitas, que evidentemente apoia candidatos que estão na oposição ao PT e ao governo. Então, neste momento, ele está correto, o governador do estado de São Paulo, evitar palanques com uma pessoa imprevisível, que você não sabe o que ele pode fazer. E isso criaria um enorme problema político para Tarcísio. Programa Os Pingos nos Is, agradecendo muito a audiência das pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádios espalhadas por todo o Brasil. Valeu demais. Estamos repercutindo uma agenda do presidente da República em São Paulo. Ele volta a criticar a ausência de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Ele disse o seguinte, vou abrir aspas, a gente pode ser adversário, mas nós temos que governar junto com todo mundo, fecha aspas. Bem, Beraldo, presidente da República não perde a oportunidade de sempre dar uma
cutucada, uma alfinetadinha no governador do estado de São Paulo. Agora, pessoas da nossa audiência também acham que o Tarcísio fez bem em não ir, porque provavelmente o público ali foi chamado pela administração federal. Então, grandes as chances de Tarcísio ser vaiado, o que seria, como bem disse o Dávila, um constrangimento evitável. E ele evitou. Olha, a atividade política ela exige um pragmatismo absoluto. Então, a gente tem que olhar essa situação pela ótica dos dois envolvidos. Pela ótica do presidente da República, o que ele está ali tentando passar é essa visão de que o presidente ele é o patrão de todo mundo, que ele tem uma liderança não apenas sobre o governo federal, mas também sobre os governos estaduais. E aí ele coloca a coisa de uma forma como se o governador de São Paulo ou qualquer outro governador devesse algum tipo de solidariedade, de culpa. Não é isso. A relação entre governo estadual e governo federal tem que ser institucional. Ponto. Não pode extrapolar isso e o presidente, nesse exercício de demonstrar poder, ele vai forçando essa barra. A outra lógica, outra ótica que ele usa é o seguinte: na ausência do meu adversário, como é que eu capitalizo para mim essa boa avaliação que o meu adversário está tendo? Porque Tarcísio Gomes de Freitas é um governador muito bem avaliado, tem realizado um trabalho que está sendo percebido pela população, sobretudo na segurança pública, um trabalho que o governo federal não tem coragem de fazer. Existe um esforço para criar essa Força Nacional de Segurança, para aumentar o protagonismo do governo federal no combate ao crime, mas o governo federal fica preso a amarras ideológicas que o impedem de agir. E o governador Tarcísio de Freitas, ao contrário, ele, o secretário Derrite, o delegado-geral Arthur Dian, todos estão indo para cima da bandidagem. Então, o presidente tenta absorver esses aspectos da boa avaliação do governador. Na ótica do governador, o cálculo que ele tem que fazer é justamente esse. Estamos num ano eleitoral, sobretudo. É um ambiente onde ele tem alguma coisa a ganhar do ponto de vista político, porque ele faz as obras, ele realiza os projetos, ele fala, sobretudo redes sociais, dá muita entrevista, ele fala para o seu eleitorado, ele fala para a população de São Paulo. Ele não precisa do palanque do presidente para ser ouvido, para ter a sua mensagem absorvida pela população. Então, tem que ser um cálculo eleitoral. Ele ganha alguma coisa? Não ganha, nem politicamente, nem eleitoralmente. Então, tem que ir mesmo. E está tudo certo, faz parte do jogo. Não, ele não ganha, mas você acha que ele perde, a imagem fica desgastada? Ou pelo menos tentam colar isso nele? Zero. Assim, diante dessa febre, por exemplo, dos memes do Haddad, do Tachad, é a arma que a direita, os opositores do governo, usaram de uma forma muito criativa, muito bem-humorada, para poder atacar o governo. E usaram essa arma. Do ponto de vista do governo, em relação a Tarcísio de Freitas, que é um opositor político, eles tentam criar essa imagem, mas isso eu, pessoalmente, acho que não terá efeito nenhum. Os apoiadores do presidente Lula vão continuar torcendo o nariz para Tarcísio de Freitas e quem gosta do trabalho de Tarcísio de Freitas não vai ligar nem um pouco para isso. Pois é, agora, Palumbo, só para a gente fechar esse assunto, algumas pessoas chegaram a enviar mensagens dizendo que Tarcísio estaria preservando a própria imagem, talvez para desafios futuros, olhando para 2026, uma vez que ele poderá, sim, ser o candidato da direita. Muitos entendem que ele poderia substituir Jair Bolsonaro ou herdar esse capital político de Jair Bolsonaro e muito provavelmente, se isso acontecer, ele teria justamente Lula como adversário, né? Se Lula mantiver firme o projeto de tentar a reeleição. Sim, perfeitamente isso. Por quê? Porque o governador Tarcísio está fazendo um excelente trabalho, como falou bem o Beraldo. Ele está sendo muito bem avaliado, muito mais do que o atual presidente da República. E a gente tem que lembrar que num passado bem recente, salvo engano, na Baixada Santista, ele foi num evento do Lula e tomou uma vaia e apanhou nas redes sociais. Por quê? Porque aquela pessoa de direita, principalmente o direito extremista, não aceita isso.
Então ele está evitando a fadiga. Para que ele vai num movimento como esse? O que ele vai ganhar com isso? Não vai ganhar absolutamente nada. Pode ganhar uma vaia, pode ganhar um monte de crítica na internet por gente que é aliado. Então ele fez muito bem, eu também não iria. Seria como se eu fosse num evento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do MST, sei lá. Não dá. Eu sou um deputado de direita, entendeu? Então o meu reduto eleitoral é o centro e a direita. É pouquíssimos votos que eu tive da esquerda, talvez aquela esquerda não extremista. O que eu vou fazer numa manifestação do MST, por exemplo? Eu vou lá para quê? Para ser xingado, para ser vaiado ou para ficar fazendo vídeo nas redes sociais para lacrar. Ele agiu muito bem. Agora, o caminho natural que eu acho que o Tarcísio deveria fazer é vir a reeleição de governador, seria o caminho natural, e logo em seguida tentar de presidente da República.